nós vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos o verbo da vida, tocamos o Senhor que vem, está no meio de nós e aqui estamos nós. Nós sentimos também junto com a igreja, e o Papa Francisco nos chamou neste ano jubilar a refletir sobre a esperança. Uma virtude teologal é aquela virtude exatamente que está ao centro, junto com a fé e com a caridade. Os grandes teólogos da igreja, Santo Tomás de Aquino, vai nos dizer que a virtude da esperança é aquela mais difícil. Então me perguntei, Santo Tomás de Aquino, por que é mais difícil? E Santo Tomás de Aquino vai responder que é difícil porque a esperança exige acreditar hoje em algo que acontecerá no futuro, mas que aquilo que acontecerá já ilumina o nosso agora. Pode parecer um pouco difícil este raciocínio, mas aquilo que ele está nos dizendo é que os nossos dias, eles só têm sentido se existe algo que garanta esta presença, a nossa existência e a atualidade em que estamos. Senão nós entraremos dentro da linha do desespero. Mas não é isso ao qual nós fomos chamados. Nós somos chamados à esperança, que não decepciona. E porque um cristão é alguém cheio de esperança? Exatamente porque foi encontrado por Cristo. E este encontro com Cristo forneceu uma luz que, ao incidir sobre a nossa realidade presente, a transfigura e a eleva. E é exatamente o que nós celebramos nesta Páscoa. Nós não estamos aqui porque é muito bonito. Nós estamos aqui porque encontramos Jesus de Nazaré, o Senhor da nossa vida, o Kyrios. E este é o motivo da nossa esperança, e este é o motivo da nossa alegria. É verdade que muitas vezes nós queremos desviar desta luz, procurando luzes em outros lugares, mas isso não poderia acontecer. E por quê? Porque uma vez que encontramos Cristo, a nossa vida muda completamente. Sobre isto nos ajudará a pensar em Maria Madalena. Junto com as outras, foram até o túmulo do Senhor. E por que Maria Madalena vai até o túmulo do Senhor? Exatamente porque antes encontrou com Jesus. E o encontro de Maria Madalena com Jesus foi um encontro que podemos usar uma palavra que talvez não seja mais justa, arrebatador. Jesus perdoa esta mulher. Jesus agora está dentro desta mulher porque ela ama aquele homem, mas ela percebeu que antes de tudo ele o amava. E o que abala para ir até o sepulcro é esta memória que teve de Jesus. Mas ao mesmo tempo podemos nos colocar com Maria Madalena, porque imagina só, ela viu Jesus morrer. E quantos pensamentos talvez na cabeça dela não tenha tido naquele momento de escuridão. Só que mesmo no momento da escuridão, porque viu o mestre, viu o amado, viu o esposo morrer, ela quis estar ao lado do esposo. E todos nós aqui, sim, todos, em algum momento da nossa vida, vivemos um momento escuro, um momento em que as coisas pareciam ruir diante de nós. Só sobreviveu a isto quem tem a memória de Jesus. Porque senão, vai procurar entre os mortos, não vai procurar o vivo. E é quando temos o encontro com Cristo que a nossa vida se transforma. Deus me deu a graça de um grande amigo, e nesses dias conversando com ele, ele me deu um testemunho muito bonito, e ele disse assim, nesse momento difícil da minha vida, e um momento muito duro que ele está vivendo, ele disse: padre, eu me confiei a Jesus, me confiei completamente ao Senhor. Disse: Senhor, cuida.
só pode dizer isso quem teve o encontro com o ressuscitado. E depois que ele me disse, ele começou a narrar os acontecimentos, os últimos, sobretudo, que aconteceram com ele e como o Senhor o conduziu dentro da vida. E esse é o chamado. É ter a capacidade de perceber que a nossa vida é uma vida pascal e que nós vivemos dentro da relação com Jesus ressuscitado. Que a nossa vida não é uma vida de querer ganhar ou perder coisas, mas nós temos uma profunda esperança, exatamente porque o nosso presente é iluminado por Cristo. E porque é iluminado por Cristo, nós conseguimos nos lançar no futuro. E a nossa vida então ela ganha o seu pleno sentido. Porque por Cristo nós vivemos, em Cristo nós vivemos e com Cristo nós vivemos. E a esperança do cristão é levar Cristo, levar a vida nova a todos aqueles que estão diante de nós. O cristão não é chamado a discursos de morte, nós somos chamados aos discursos de vida. Nós somos chamados a comunicar esta luz que recebemos, sabemos que não é nossa, não fomos nós que criamos, recebemos por graça e cuidamos desta luz para que possamos comunicá-la, sobretudo neste mundo infranto, neste mundo fragmentado, escuro, neste mundo em que as pessoas não conseguem mais olhar. E atenção, o cristão não é aquele que faz discursos eloquentes, que usa uma linguagem toda performada, cheia de coisas. Um cristão é aquele que faz ver na própria vida o relacionamento com Jesus. O cristão mais simples do mundo, talvez a pessoa que nem tenha estudado, é aquele que todos os dias se coloca de joelhos e fala com o Senhor e deixa Jesus falar com ele. Não tem medo de deixar que a vida dele seja iluminada por Cristo, que a luz de Cristo incendida sobre a luz dele mostra as coisas como elas são. Se nós procuramos outros lugares que não em Cristo, nós perderemos a esperança. Se nós não procuramos Cristo, a nossa esperança, nós vamos viver dentro da lógica do mundo, que é uma lógica que perde, é uma lógica que vai em direção à escuridão, uma lógica que vai em direção à morte. Hoje, nesta missa, nós entramos com o círio, com a luz de Cristo, e essa luz foi aos poucos iluminando a nossa assembleia. E é exatamente assim que Jesus também chega na nossa vida, na nossa existência, no nosso presente. Nunca de uma vez só, mas com uma luz que tira as trevas da nossa vida, uma luz que dá o sentido e que faz ver as coisas como elas realmente são. Nós estamos aqui para celebrar a Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. Para celebrar o fato de que a esperança, que é Jesus, não decepciona. E que quando colocamos a nossa vida nas mãos dele, nós vamos também fazer como Maria Madalena. Foi aquela que por primeiro ouviu a palavra de Jesus ressuscitado, e foi aquela que foi anunciar Jesus para as pessoas. Esse é o sentido de estarmos aqui. Jesus venceu a morte, e qualquer seja a escuridão que possamos estar na nossa vida, essa escuridão do meu amigo, que parece algo intransponível, uma coisa difícil, cheia de implicações, que ele poderia ter procurado com ligações, com amigos, não, ele se jogou na mão de Jesus. Maria Madalena foi para o sepulcro pensando de encontrar Jesus morto, mas foi lá porque antes de mais nada teve o encontro com Cristo, que iluminava o presente dela, que é este encontro que ilumina também a nossa vida, o nosso presente, e não nos decepciona. E por mais escura que seja a situação que vivemos, por mais difícil as situações em que nos apresentam, nós estamos com Cristo, é Ele o Senhor, e a morte não tem vez, a morte e a escuridão não tem vez, porque a luz de Cristo destrói a morte. Morte, onde está o teu aguilhão? Não tem. A morte não nos dá a última palavra. De fato, tem um grande autor que vai dizer uma coisa muito forte. Ele diz assim: a palavra morte é a única palavra que não pode ser aplicada ao ser humano. Exatamente porque nós compreendemos que nós vivemos para viver, não vivemos para morrer. E para viver, podemos somente colocar a nossa esperança em Jesus. Colocar a nossa vida nas mãos dele, compreender que tudo ele nos deu, e porque tudo ele nos deu, tudo é meu e nada é meu, porque tudo que ele me deu é graça, que devolvo para ele a partir da luz que ele me dá, e por isso devolvo para ele as coisas como elas verdadeiramente são, e não como eu quero que elas sejam.
E é neste momento que a nossa vida ganha o pleno sentido. Nós somos iluminados, meu irmão e minha irmã. Anormal na nossa vida é o pecado. É anormal. Pecado não é a coisa normal. O normal da nossa vida é a luz de Cristo. O normal da nossa vida é colocar a nossa esperança no Senhor. O normal da nossa vida é olhar para o seu esposo, para a sua esposa e dizer: eu te amo, mas eu te amo porque eu tenho a esperança que nós vamos para o céu. Eu tenho a esperança que nós recebemos a vida nova. É olhar para o nosso trabalho e dizer: Senhor, obrigado por esse trabalho que o Senhor me deu, porque é neste trabalho aqui que eu consigo iluminar com a vossa luz. Obrigado pelos amigos que o Senhor me deu, obrigado pelas realidades que estão ao meu redor, que o Senhor me deu e que o Senhor ilumina. E é exatamente quando olhamos esta luz, por mais que vivamos dentro de uma qualquer escuridão, nós não perdemos a esperança. Nós somos iluminados por Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Que assim seja. Amém.